Se assente. Glória a Deus, como é gostoso estar com você nesta manhã, de um louvor tão gostoso. Nós temos vários irmãos que estão aí no encontro com Deus, estarão dando testemunho no culto da noite. Mas nessa manhã, Deus preparou um tempo especial para você, e uma palavra especial do trono do Senhor para você. Irmãos, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, Deus colocou uma palavra no meu coração. E foi tão interessante que eu fiquei, nossa Deus, por que essa palavra está no meu coração frequentemente? Quando foi essa semana, eu comecei, semana passada, nessa semana eu comecei a preparar essa palavra de Deus para entregar para você. Quando foi na quinta-feira mais ou menos, um irmão de São Paulo ligou para o apóstolo e falou exatamente isso. Ele disse assim: apóstolo, eu estou com uma palavra aqui, queria saber se você tem alguma coisa escrita para mim, porque Deus está me falando muito sobre governo, e eu queria saber se você tem algo escrito. O apóstolo começou a rir e disse assim: é exatamente isso que a apóstola está preparando para entregar nesse domingo para a igreja. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai ensinar algo especial para você. O tema é governante ou governado. Você é um governante ou você é governado? Deus vai falar contigo nessa palavra. Você sabia, meu irmão, que Deus, Ele entregou o governo de todas as coisas na mão da igreja? Você sabia disso? Que Deus, Ele entregou o governo de tudo nas mãos da igreja. E quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Deus primeiro entregou o governo na mão do homem? Quando foi que começou tudo isso? Quando foi que Deus entregou o homem para governar sobre a terra? Onde foi que isso aconteceu? Gênesis capítulo 1, verso 26, olha o que diz. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que diz o texto depois disso? Diga bem alto. Fala, domine ele. De novo, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus já criou o homem. Você sabia disso? Que quando Deus foi lá e criou Adão, Deus criou o homem para governar sobre tudo. E quando Deus entregou o governo de todas as coisas na mão do homem, Deus tinha um plano. Então Deus me criou, Deus te criou, a imagem e semelhança de Deus, que é o governo de Deus, também está sobre a vida do homem. E quando Deus fez isso, Deus contava que o homem fosse governar sobre a terra, sobre todas as coisas. Mas ao invés disso, o homem pecou. Então entenda, irmão, Deus entregou para o homem o governo, porém Adão pecou. E quando Adão pecou, ele entregou o governo que era para ser dele. Ele começou a ser governado pelo medo. Ele começou a ser governado pelas inseguranças, pelo trauma, pela ansiedade, pelas circunstâncias, pelo estresse. Então Adão começou agora, não mais ele governava sobre nada. Agora Adão era governado. Acontece que Deus enviou Jesus, e na cruz do Calvário, Jesus novamente entregou o governo para o homem. Jesus agora ele governa novamente. Quando ele morre e ressuscita, ele entrega o governo da terra para nós. Eu quero que você entenda isso, porque a Bíblia diz em Romanos 5,17 que nós reinaremos em vida. Me responde, isso tem acontecido? O homem tem reinado em vida? Ou ele tem sido governado pelos traumas, pelo medo, pelo passado, pelas dores? O que você acha que tem acontecido hoje? O homem tem governado ou ele tem sido governado? A Bíblia diz em Provérbios 28:1, olha que texto lindo, gente. Diz assim: os simples, ou os ingênuos, ou os ímpios, eles fogem
embora ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O que está dizendo? Então, os simples, as pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem quem é Deus, elas fogem no dia mau. Essas pessoas, elas ficam assim preocupadas, angustiadas, por causa do que tem que fazer, do que tem que resolver, daquilo que não está conseguindo. Porém, a Bíblia diz aqui, que os justos, aqueles que entendem quem é Deus na vida deles, eles não agem assim. A Bíblia diz que eles governam. Aqueles que sabem quem Deus é, eles governam sobre o caos. Então, se você governa sobre o caos, é isso que nós vamos ouvir nessa manhã. Governar sobre as adversidades, governar no dia mau, governar na terra, governar e viver o plano original de Deus para a sua vida. Quantos querem isso? Diga amém. Quantos entendem que têm vivido tantas circunstâncias, estão vivendo aquele velho homem lá que é governado e que ainda não entendeu qual é a sua missão aqui na terra? Irmãos, a Bíblia, ela é repleta de governantes, homens que governaram na hora do caos, na hora que parece que não tinha saída. Nós vemos lá um Pedro, por exemplo, que liderou a igreja numa época de dor, de perseguição. Nós vimos um Paulo, por exemplo, que preso, escreveu a maior parte do Novo Testamento, aprisionado. Então nós olhamos para a Bíblia e nós vemos homens que nos tempos de caos, foi um cenário perfeito. Eu quero que você entenda isso hoje, gente. No tempo de dor, de adversidade, naquele momento que você olha e não sabe para onde ir, é o cenário perfeito para você aprender a governar no momento do caos. Está na hora de voltar para a nossa missão de governo. Diga assim: está na hora de eu voltar para a minha missão de governo. A Bíblia nos fala de um grande governante chamado José. Mas antes eu quero ler Provérbios 16, 32, que foi exatamente esse homem que José foi na hora do caos. E você vai entender através da vida de José como se governa na hora do caos. Provérbios 16, 32 diz assim: quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. José foi esse homem que governou na hora do caos. Então eu quero que você preste bastante atenção na vida de José, porque eu não sei, irmãos, qual é o caos ou a situação que você ainda tem que resolver. Parece que as coisas estão truncadas, parece que algumas coisas não estão rompendo, estão difíceis de fazer. Então eu quero que você entenda hoje, através da vida de José, que governou no momento do caos. Primeira coisa, na vida de José, ele governou sobre a traição. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 37, a partir do 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse perto deles, planejaram matá-lo. Quem? Os irmãos de José. Olha só. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Esse trecho mostra que os irmãos de José estavam tramando matar José. Então eu vou te mostrar aqui José governando sobre a traição. Então os irmãos de José aqui estavam tramando matar José. Porém, depois conversando, eles foram convencidos de, ao invés de matar José, vamos fazer o seguinte: vamos vender ele como escravo para os midianitas. E assim os irmãos de José fizeram. Venderam José como escravo para os midianitas. Que traição terrível. A própria família, os da sua própria casa, traindo José e vendendo uma criança como escravo. O que José fez, gente? O que José fez diante disso? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, sem entender o que estava acontecendo. Uma criança, o que José fez? José ficou, será, 24 horas. Quando ele foi vendido como escravo, ele foi parar lá na casa de Potifar. E
José ficou o tempo todo ali, meu Deus, olha o que fizeram comigo, que traição horrível, eu fui traído, fui magoado, fui pisoteado pelos meus próprios irmãos, pessoas da minha própria casa me traíram, e agora o que vai ser de mim? José ficou fazendo isso aqui, lembrando e se lamentando pelo passado, ficou ali revoltado. Não, o que você percebe na história que José fez? Ele foi o melhor servidor na casa de Potifar. Ele continuou a vida dele. Ele não parou a vida dele naquela dor, naquela traição que a própria família fez. José não fez isso, sabe, irmãos? Quando eu olho aqui, eu vejo que esse menino, ele tinha um sonho, uma visão. E Deus já tinha dado a visão para ele, e ele entendia que de alguma maneira ele ia governar. Então ele continuou. Ele continuou no meio da traição, no meio daquela dor horrível de alguém da sua própria casa te trair. E ele prosseguiu. Agora, nós vemos, gente, muitas pessoas que tiram os olhos daquilo que Deus falou. Por que José se destacou na hora do caos aqui, ó? Porque ele governou, ele continuou a vida dele trabalhando na casa de Potifar e sendo o melhor funcionário daquela casa. Mas nós vemos pessoas que muitas vezes são traídas por pessoas que elas amam, e elas estão há anos aprisionadas lá no passado, não governam mais, são governadas pela traição, por aquela situação que alguém fez, e você está lá até hoje preso em uma traição que alguém fez para você. Isso é ser governado pela traição, governado por aquela dor, e não consegue avançar, não consegue, como José aqui, ó, governar na hora da dor, na hora do caos. Você já foi traído alguma vez por alguém que você amava? Já se sentiu assim, como José? Alguém que foi abandonado pelos irmãos. Sabe, irmãos, eu e o apóstolo, no decorrer da nossa vida ministerial, nós temos quase 30 anos, né? 28 anos mais ou menos de ministério, é isso? 29? E nesse decorrer, muitas coisas já aconteceram. Sabe, pessoas que caminhavam com você, que muitas vezes, às vezes, comeram no seu prato, caminharam com você, usufruíram do seu tempo, de você o tempo todo, mas traíram. Fizeram coisas que uma pessoa nunca deveria fazer com a outra. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. No momento em que você se sente assim, traído por alguém, você tem duas escolhas. Ou você para naquela dor da traição e se sente injustiçado, sente que não merecia aquilo que fizeram com você, ou você governa sobre aquilo e não é governado. E inúmeras vezes que isso aconteceu conosco, nossa decisão sempre foi não ficar parado lá, mas continuar, sabe por quê? Quem tem um sonho e tem uma visão, não fica parado no passado, mas olha para o futuro. Quem tem sonho e visão é assim. E sabe por que muitas vezes as pessoas param? Porque elas tiram os olhos do lugar certo, ficam com os olhos naquela dor, naquela traição, ao invés de prosseguir e governar sobre aquilo. Isso que nós decidimos fazer há anos e anos atrás, e muitas vezes isso aconteceu. Pessoas que pararam de governar. José não permitiu que a traição tirasse os olhos dele do governo. Quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa vamos dizer, vamos todo mundo junto? O versículo não está aí, mas repete comigo. Quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. Você sabia que você foi chamado para governar? E às vezes os seus olhos saíram lá da frente do propósito de Deus, e você está preso em algum lugar. Você tem que sair daí para voltar a viver o governo de Deus. Saia desse lugar hoje. Talvez você está lá no lugar desistido, desanimado, e está lá nesse lugar paralisado ali. Está na hora de você decidir governar, parar de ser governado por essa dor, seja da traição ou de qualquer outra coisa, igual José fez. A Bíblia diz em Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Diga: eu tenho a provisão da graça. Olha o que acontece com esses
que têm a provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Diga: eu vou reinar em vida, porque eu tenho a provisão da graça através de Jesus Cristo. Isso é reinar em vida, gente. Sabe o que significa reinar? Reinar significa estabelecer um papel de governo. Estabelecer um papel de governo e decidir olhar para frente e sair daquela dor. Segunda coisa que José fez, segundo governo que José teve, por isso ele foi quem ele foi. 2, ele governou sobre a sexualidade e sobre o pecado. Olha só, irmãos, a esposa de Potifar, o lugar onde José estava trabalhando ali, como escravo, a esposa de Potifar começou a dar em cima dele. A mulher do seu patrão começou, e a Bíblia diz que não foi uma vez, foram um dia depois do outro, ela tentando, dando em cima dele, fazendo tudo para que José se deitasse com ela. Mas José, a Bíblia diz que em nenhum momento ele cedeu, e a Bíblia diz por quê. Olha que lindo o texto de Gênesis 39. Como poderia eu, palavras de José, então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Diante de toda a pressão daquela mulher, José, em nenhum momento ele cedeu à pressão. E a Bíblia diz por quê? Como eu poderia pecar contra Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha um temor a Deus, ele sabia quem era Deus, e ele tinha um temor pela santidade de Deus. Ele governou sobre a sexualidade. José ali, ele governou porque ele respeitava e temia a Deus. Quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. Foi isso que José fez. Ele governou a si mesmo, ele governou sobre a sexualidade. A Bíblia diz em Gênesis 4, Deus advertindo Caim: olha só, se você fizer o bem, não vai ser aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele, o pecado, deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Diga: governar sobre ele. Diga: governar. Isso que Deus falou para Caim. Olha, todo dia você vai ter tentação. Todo dia você vai ser tentado a fazer o que não agrada a Deus, mas você pode governar. A Bíblia diz que você pode governar. Deus falou para Caim. Provérbios fala a mesma coisa, que quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. Agora, irmãos, é isso que nós vemos. Nós vemos como nós vimos José, um homem que governava sobre o desejo, sobre a sexualidade, sobre a tentação, por causa do amor e do temor que ele tinha a Deus. É isso que nós vemos na igreja? Ou nós vemos uma igreja, um povo escravizado por alguns desejos? Quantas pessoas que não conseguem governar o desejo de site pornográfico? Quantas pessoas vivem em sites pornográficos e dizem: eu não consigo, é mais forte do que eu. O homem que governa a si mesmo é mais forte do que quem governa uma cidade. O pecado dá porta, mas a ti cumpre governar sobre ele. Como? Alguém pode dizer que é mais forte do que eu? E aí entra em sites pornográficos, pessoas que não conseguem dominar ou se controlar com relação à masturbação, com relação à mentira, ao vício. O vício te governa e você não pode ser governado pelo vício. Irmãos, nós vemos pessoas totalmente governadas. E aí nós não entendemos por que a pessoa não prospera. Por que a coisa não rompe? Porque você não consegue nem dominar a si mesmo. Sabe, queridos, José, ele foi um jovem que ele governou sobre a sexualidade aqui. E aí nós vemos tantas pessoas que não conseguem largar o vício. E dizem que é mais forte do que elas. Não deixe o vício governar você. Sabe o que faz uma pessoa governar sobre tudo? É o relacionamento que ela tem com Deus. É o conhecimento que ela tem de quem está governando a vida dela. Quando você sabe quem está com você, você não é governado por nada mais senão Deus. E aí nós vemos pessoas submissas ao vício, à pornografia, adultério.
Até quando, irmãos, vai ser governado? O que eu faço então? Governe. Comece a escolher melhor o que você pensa, o que você vê, o que você olha, o que você assiste. Tudo que é puro, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo já estava advertindo a igreja, mas aí a gente alimenta de tanta porcaria, e aí não entende porque é governado e não governa. Porque só está entrando aquilo que está governando você. O pecado não terá domínio sobre você. Sabe por quê? Porque existe uma graça que te capacita. Mas se você é alimentado por porcaria, você vai ficar fraco com certeza. Confie seu futuro nas mãos daquele que pode mudar seu casamento, pode mudar sua vida, pode mudar sua vida sexual, pode mudar sua santidade. A Bíblia diz que quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. Está na hora de deixar de ser escravo do pecado, do vício, da pornografia, da mentira. Está na hora de deixar de ser escravo, irmãos. Aprenda a fugir disso e pensar como alguém que governa. Você sabia que quando você pensa muito numa coisa, a pessoa não entende isso. Quando você pensa muito, por exemplo, numa traição, você é governado por aquela dor da traição. Porque os pensamentos criam um padrão no seu cérebro. Quando você pensa muito em pornografia, vê muito, você está criando um padrão no seu cérebro. E aquilo vai levar você a agir exatamente dessa forma. José não se deixou ser governado. Ele sabia quem ele era e quem Deus era. Diga assim: eu preciso saber quem Deus é e quem eu sou. Você vai dizer mais forte do que isso. Diga: eu preciso saber quem é Deus e quem eu sou. Queridos, é isso que nós precisamos para sair da escravidão. Outra coisa que nós vemos aqui na vida de José. José foi um governante. José, ele governou aqui no 3, ele governou a si mesmo. Ele governou as suas emoções. Ele governou sobre as circunstâncias externas que estavam ali ao redor de José. Por isso ele chegou onde ele chegou. Quem governa a si mesmo, Provérbios 16 novamente, é mais forte do que quem governa um país. Diga comigo: quem governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. Olha o outro texto aqui. Os simples fogem, embora ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como? Isso quer dizer que ele governa. Então preste atenção, o que nós vemos aqui? As situações que nós vimos que José governou. José governou, nós ouvimos ali sobre, ele foi traído, ele foi abandonado. Você tem noção, irmãos, o que é um menino ser traído pelos irmãos e abandonado como escravo no Egito? É isso que aconteceu com José. Mas sabe o que a gente vê aqui? Que José, ao contrário de muitos de nós, ele não ficou olhando no retrovisor. Fala assim: eu preciso parar de olhar no retrovisor. Sabe por quê? Tem gente que não governa porque se sente vítima o tempo todo. O tempo todo parece que todo mundo está contra mim. Parece que todo mundo está fazendo algo contra mim. Eu sou o abandonado, eu sou o vitimado, vitimizando o tempo todo. Eu sou a pessoa que foi traída, ninguém me vê, ninguém me olha, eu estou abandonado. Queridos, a gente tem que parar de ficar se vitimizando, porque governante não é vítima, governante governa, não é governado. José, ele foi maltratado, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas nós não vemos na história de José, imagina um menino que era preferido pelo pai, tratado como rei, como príncipe, de repente agora vivendo como escravo e trabalhando na casa de Potifar. Sabe o que ele fez ao invés de reclamar? Porque ele era governante. Governante governa, não fica olhando para trás, olhando no retrovisor o tempo todo, o que foi, o que deixou de ser. Sabe o que José fez? Ao invés de reclamar, de se vitimizar, a Bíblia mostra que ele foi um grande governante na casa de Potifar. E tudo melhorou
na casa de Potifar. Sabe por que tudo melhorou? Porque tinha um governante lá. Onde tem um governante, o lugar onde ele está melhora, não piora. Porque ele não é vítima de circunstância. Ele não fica reclamando que não tem dinheiro, que está difícil, que as coisas não vão. Não, ele faz alguma coisa para mudar. Ele governa. Queridos, tem que parar de vitimizar. Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me diga tomar. isso. Por mais pressão que seja, mais pressão que tem, a situação, o controle. glória a Deus. Está onde está o controle? na palma de suas mãos. Você pode dizer isso, irmão? Governe com o Senhor. Por uma noite mais alegre, Ela vem pela manhã. Diga se você crê. Eu creio, eu creio. Não fica reclamando, diga isso. Deus está no governo e você também. Uma noite mais Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. diga, ainda que a figueira. José estava assim. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Onde está? Todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia me Alegrarei. Queridos, oh irmãos, aprende a governar, irmão. O dono de toda a terra está com você. Não tem motivo para ficar reclamando, se vitimizando. Para de olhar o retrovisor. Há um tempo nós estávamos em São Paulo, eu e o apóstolo. Ficamos 5 anos. Fomos chamados por Deus para abrir uma igreja lá. E não foi fácil, irmãos. Foi muito difícil. Fomos eu e ele e eu. Eu e ele, tinha mais alguém. Ele, eu e Deus, que é o mais importante. Olha só, quando nós chegamos lá, você tem noção do que é você não saber o que você vai fazer? Porque você está indo debaixo de uma palavra de Deus. Deus falou exatamente isso para Abraão. Olha, vai, no caminho eu te mostro. Eu me senti exatamente assim, igual a Abraão. Vai no caminho eu te mostro. Tanto que nós não sabíamos onde ia morar, onde ia ser igreja, nada. Nós fizemos igual Deus falou para Abraão. Então nós vamos, pai. E Deus falou claramente, com sinais absurdos para nós. Chegamos lá, entramos num hotel, falamos, tá Deus, e agora, para onde nós vamos? Deus deu o endereço do nosso apartamento. Quando você está debaixo do governo de Deus, você tranquiliza teu coração. Deus deu o endereço. O local, nós batemos lá, era tarde da noite. Deus, como assim? Essa hora da noite, como nós vamos entrar aqui? Não é imobiliária, não está tudo fechado. Só se o dono morar aqui, Deus, como nós vamos entrar aqui? Tocamos o interfone. Saiu um rapaz. Irmãos, quando o rapaz nos viu, nós começamos a falar exatamente como Deus nos instruiu. O moço olhou para o Cláudio e disse assim, eu gostei de você, eu não sei quem você é. Você está dizendo que não tem nada, não tem fiador, não tem nada. Eu vou alugar o meu apartamento aqui para você. Sem nada, sem fiador, sem nada. Entramos lá e o que a gente pagava, não pagava nem o condomínio do apartamento. Porque nós estávamos debaixo do favor de Deus. E aí, irmãos, quando a gente estava lá, muitas vezes, aí Deus começou a nos mostrar o local que a igreja ia ser. Fomos lá, mas eu pregava para ele e ele para mim. E aí vinha muitas vezes a solidão. Porque você está longe de todo mundo, você não está, tinha uma igreja maravilhosa, de repente estávamos sozinhos, para começar algo. Mas sabe o que a gente aprendeu com José aqui? Governar sobre as emoções. O governante, ele não fica se sentindo abandonado, sozinho, ninguém está aqui, Deus está muito difícil, eu vou largar. Sabe por que não? Porque o governante, ele está olhando para a promessa, ele está olhando para frente, para aquilo que vai acontecer na vida dele. Era exatamente isso que a gente fazia. Nós ficávamos olhando para a promessa. Deus, o Senhor falou, o
Senhor falou, Deus, eu estou debaixo do teu governo, e eu vou governar. A minha emoção não vai me governar, nem a solidão, nem a tristeza, nem a dificuldade financeira, que foram muitas. Sabe o que acontece quando você tem dificuldade financeira e não sabe quem é Deus e não governa sobre ela? Ela governa sobre você. Aí sabe o que acontece? Todas as decisões que você toma serão baseadas naquela dificuldade financeira. Aí você para um monte de coisa, você faz o que não era para fazer, porque decide de acordo com a dor, com a dificuldade financeira. E quando nós estávamos lá, irmãos, não faltou proposta para falar, fecha, porque está muito difícil. Mas o governante, ele olha para a promessa. Ele olha para aquilo que Deus falou. Se Deus falou, eu governo aqui e eu mudo a circunstância desse lugar. E nós temos uma igreja estabelecida lá, porque nós não nos deixamos ser governados pela dor, pela dificuldade financeira que foi muita, pela solidão, só os dois ali, não foi fácil. Mas o governante, ele olha para a promessa de Deus. Ele confia em Deus, ele confia no propósito. E aquele caos todo que a gente estava passando nos levaria ao propósito. Você acredita nisso? Que o caos que você está passando hoje, André, você acredita, viu, Andréia, que o caos que você está passando hoje vai te levar à promessa de Deus? Você acredita nisso? Que aquilo que você está passando hoje vai te levar à promessa de Deus, se você não tirar os olhos do lugar certo. Aquilo que você está passando vai te levar à promessa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Oh, glória a Deus! Então governe, irmãos. Não seja governado. José governou sobre o cárcere, sobre o Egito. Você consegue imaginar? Eu não vou ler o texto por causa do horário, mas olha, José, lá no cárcere, que coisa mais linda. Eu arrepio tudo aqui, ó. José lá no cárcere, sabe o que estava acontecendo? Ao invés de ele ficar, estou preso, Deus, porque o Senhor permitiu eu estar preso. Não, lá no cárcere ele governava. Você sabia que lá no cárcere, imagina todo mundo assim, ó, José, vem cá, o José ora por mim aqui, José me ajuda aqui, eu estou com um problema, José, todo mundo chamando José, porque tinha um governante no cárcere. Ele governava lá no cárcere, irmãos. Querido, é isso que você tem que fazer na hora que você está passando pelo caos, passando pela injustiça. As pessoas têm que ver que Deus está com você nesse momento também. E tudo que você está passando vai te levar a um propósito maior. Governe, irmãos. Chega lá, a seca. Deus dá a interpretação de um sonho para José. O sonho do faraó. Chega uma seca, você entende que o país estava em seca e a fome estava na porta. Mas o que acontece quando tem um governante no meio do caos? Ele muda o cenário. É isso que eu quero que você entenda. José estava lá no Egito, ele governava, ele tinha Deus como seu governante. E aí, irmãos, o Egito não passou por fome porque tinha um governante ali. Você sabia que se você aprender a ser governante, a situação da sua casa vai mudar? Seu casamento muda porque tem alguém que governa a emoção, que não fica puxando corda, brigando com o marido grita, a mulher responde, puxando corda na vida financeira, puxando corda, não tem isso. Quando tem um governante, o homem que governa a si mesmo é mais forte do que quem governa um país. Se você for essa pessoa, seu casamento não vai ficar igual. Se você for essa pessoa, você vai sair desse cárcere, de ficar olhando para trás do que foi injustiçada, magoada, maltratada. Sai disso daí, olha para frente, tira os olhos do retrovisor. Senão você não vai avançar e governar. Quando você entende quem você é, a situação da sua casa vai mudar, irmão. Eu quero que você entenda isso. José governou. O que eu estou vendo hoje
que talvez muitos estariam desesperados. Eu estou vendo muita gente sofrendo de crise de ansiedade. E sabe, irmãos, quando eu vejo pessoas sofrendo de crise de ansiedade, depressão, tristeza, eu preciso que você entenda que ou você governa ou você é governado. Então olha só, se eu estou assim, é porque eu não entendi e não conheci ainda direito quem é o Deus que está sobre a minha vida. Porque quando eu sei quem é Deus, quando eu sei quem está cuidando das minhas necessidades, quando eu sei que existe um Deus que estabeleceu um propósito na minha vida, eu fico confiante e não me desespero, porque tem alguém cuidando de mim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não cochila, não dorme. O Senhor é o que me guarda. Ele está à minha sombra, à minha direita. De dia o sol não vai me molestar, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teus sonhos saem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Diga de novo. Vai ser Tão lindo. Deus tem promessa para você. Não tire os olhos de lá. Pare de olhar no retrovisor. Quando os seus sonhos saem do papel. Se você confiar em Deus, passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. oh, se você tem o olhar no lugar certo, você não se perde. Me escute, irmão. Isso aconteceu comigo quando eu estava em São Paulo. Se você tiver os olhos no lugar certo, você não se perde. Mas se toda hora você ficar olhando para o retrovisor, você ficar olhando, lamentando, se vitimizando, você não vai governar. Governar sobre a dor, sobre a solidão, sobre a emoção. Moisés estava lá diante do povo, com certeza com medo. Deus, e agora? Olha o mar aqui. Que vai ser de nós? Nós vamos todos morrer. Deus, olha o povo clamando. Deus falou o que para Moisés? Governa, Moisés. Vai lá. É você que vai mudar isso. Você entende isso, irmão? Ai, irmão, eu queria botar na tua cabeça o que eu estou falando. Você entende isso, irmão? Moisés, por que você está me clamando? Você está falando comigo por quê? Vai lá, você. Governa. Manda o povo marchar. Vai lá, estende a sua vara, está na sua mão, Moisés. Está na sua mão, estende aí que o mar vai abrir. É você que governa, Moisés. Você está entendendo, irmãos? Para de ficar lamentando, achando que alguém tem que fazer algo. O poder de Deus está em você. É você que vai mudar o cenário da sua vida. Pare de ficar desistido do seu ministério. Pare de terceirizar o que Deus mandou você fazer, ficar dando para outro fazer, se acovardando, se vitimizando ou deixando para outro. Para com isso, irmão. Tem coisa que Deus mandou você fazer. Deus falou isso para Josué: eu não te mandei, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, vai, caminha, Josué. Faz alguma coisa. Olha, você vai estar no lugar sim de Moisés, mas não fique com medo não. Olha para frente, vai, caminha. Olha para o irmão do seu lado e fala: caminha, irmão, caminha. Tem muita coisa lá na frente para você. Deus disse isso para Josué. Deus chamou você. Deus deu dons para você. Para de ser governado. Ele é o seu escudo. Ele é a sua provisão. Ele é o seu lugar forte. Ele é o seu Senhor. Ele sabe de tudo. Muitos estão se perdendo. Pararam de governar, de reinar sobre a terra.
Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Muitas vezes a sua atitude é definida por aquilo que você passa. Isso é muito perigoso. Eu estou com um problema financeiro. A minha atitude é definida por aquilo que eu estou passando nas minhas finanças ou no meu casamento. Não é mais definido pelo propósito final. As pessoas estão parando de olhar o propósito final, por isso que não estão governando. Começa a agir porque está com um problema no casamento, faz um monte de coisa, já não está olhando para o propósito. Está com uma situação difícil, passando lá na sua casa. Começa a ter atitudes baseadas naquele problema e tira os olhos do propósito final. Por causa disso, para de governar e fica sendo governado pela dor. Os olhos no lugar errado vão tirar você do propósito de Deus. Por que José governou? Porque a atitude dele estava baseada no propósito. Ele sabia. Você acha que é fácil ser traído? Ir lá, ser vendido como escravo, vai para o cárcere, fica preso, sem motivo, injustamente. Preste atenção no que eu vou te falar. Sua visão precisa estar no lugar certo. José governou, porque ele sabia onde ele chegaria. E ele não estava se definindo pelo lugar que ele estava no momento, mas pelo lugar que ele chegaria. Quantos entenderam isso? Diga amém. Será que você se esqueceu que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra? Haja como governante igual José, olhando para o que já, olhando para algo que não é como se já fosse. Você consegue entender isso? Tá, eu estou passando isso agora, mas eu estou com os olhos lá na frente. Eu estou olhando para aquilo que ainda não é como se já fosse. Assim o governante age. O homem que sabe quem ele é. Preste atenção nisso. O homem e a mulher que sabe quem ele é, onde ele estiver, em que momento ele estiver, ele domina, ele governa e ele se destaca, mesmo passando o caos. Foi isso que aconteceu com José. Era reconhecido na prisão, o povo chamava por José. Imagine como José governou. Você precisa saber quem Deus é e quem você é. E finalizando, como governar? Como governar? Primeira coisa, ressignifique a sua dor. Aprende a olhar para aquela dor e trazer um novo significado para ela, para aquilo que aconteceu com você. Outra coisa, saiba quem está cuidando de você. Outra coisa, confie no plano que Deus estabeleceu na sua vida. Confie no plano final. O caos é o processo, mas confie no plano final que Deus estabeleceu para a sua vida. Outra coisa, pare de olhar no retrovisor. Outra coisa, diga o que você crê, não o que você está vendo. Você está me ouvindo, irmão? Mas se você não praticar, você está vendo uma coisa, mas eu vou falar o que eu creio, o que eu sei que vai acontecer, não o que eu estou vendo. Isso é fé. Mude seus pensamentos e você vai mudar toda a sua vida. Quero que você fique de pé. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Você vai parar de ser governado pelo que você sente. Você vai parar hoje de ser governado pelo passado, pelos acontecimentos. Preste atenção, irmãos. Deus quer que você viva como governante. Deus te criou à imagem e semelhança de Deus. E Ele disse, domine. Deus quer que você volte à essência de governo. E saia e pare de ser governado pelo passado, pela dor, pelo caos, pelas circunstâncias. Que os seus olhos estejam no final e não no momento que você está vivendo. Governe sua família, irmão. Governe sua família. Seja governante lá no seu trabalho. Governe suas emoções. Governe a sua vida sexual, os seus desejos errados. Governe. Deus te chamou para governar. O que é governar no caos? Sabe o que é governar no caos? Governar no caos é manter a fé e a atitude correta. Preste atenção. O que é você passar por um momento de dor, de solidão, alguma adversidade? O que é governar nesse momento? É você manter
a atitude e a fé de maneira correta. Então, eu estou passando por um caos, por uma situação difícil. Como eu governo? Mantendo a fé e a atitude correta nesse momento. E qual é a atitude correta? Saber quem Deus é, quem você é e qual é o plano que Ele estabeleceu. Você sabe, você vai fixar no plano e vai parar de olhar para o retrovisor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você vai continuar falando a mesma coisa igual José. Continua falando a mesma coisa, irmãos. Continua crendo na mesma coisa, independente do que você está vivendo no momento. Diga assim comigo: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda, não cochila, não dorme. Diga assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Os meus olhos estão continuamente postos em Deus, e dele eu não tiro os meus olhos. Fale assim, ó: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A minha fé está lá na frente, está no que vai acontecer. O meu passado, as minhas circunstâncias não me definem. Eu sou definido por aquilo que Deus diz. Agora levanta a sua mão assim, ó. Diga: eu sou governante. Eu sou governante. Vamos adorar o Senhor. Diga que você governa. Você governa. Pare de ser governado